Foi o pior dia da minha vida. Eu e meus pais estávamos no tribunal, eles estavam se divorciando. Minha mãe processou meu pai por metade do dinheiro e encontrou um outro homem. Como ela pôde fazer isso? O júri sussurrava e apontava para o meu pai. Ele é especial, ele tem uma doença rara. Aos 13 anos ele parou de crescer e ficou parecendo um adolescente a vida toda. Eles deveriam se envergonhar. Para esquecer esse pesadelo, nós nos mudamos. Meu pai, apesar do fato de a minha mãe tê-lo processado, continuou a administrar o seu negócio com sucesso. Ele é incrível. Eu fui para uma escola particular. E no primeiro dia, uma professora confundiu meu pai com um aluno. Ela gritou como se estivéssemos cabulando aula. No dia seguinte, o meu pai quis me agradar. Era quase Natal e ele trouxe uma árvore com lindas decorações e guirlandas para o salão da escola. Parecia uma joalheria em uma árvore. Quando a professora Amber viu meu pai com a árvore, ela imediatamente entendeu tudo e se desculpou pela confusão de ontem. Claro, o meu gentil pai fez uma piada sobre aquilo e continuou a conversar com ela docemente. Meu pai não guarda rancor. Sorte sua, Amber. A ceia estava chegando e o meu pai ligou para os convidados, mas ele não disse quem. Eu quis me mostrar e fiz o meu prato exclusivo, um pernil. A noite prometia ser fabulosa. Mas eu definitivamente não esperava tais convidados. A Amber estava na minha frente segurando um pernil. Isso é uma piada? Quando eles ficaram tão íntimos? Eu queria agradar o meu pai com o meu pernil, mas ele provou o dela primeiro e até elogiou. A noite estragou, mas os presentes sempre me animaram. Perto da lareira, o meu pai me deu uma caneta Parker cara, com a qual eu sonhava há muito tempo, mas nem me atrevi a pedir. E a Amber, o meu pai a convidou para um show. Ah, não! Parecia que seria um encontro de verdade. À noite, o meu pai foi àquele show e não voltou para casa. Será que ele ficou com a Amber? De manhã, meu pai apareceu como se nada tivesse acontecido. A Amber estava nos esperando no estacionamento da escola. E então, eu a vi devolvendo o relógio do meu pai. Estava confirmado. E eu fui tristemente para a aula. Quando entrei, todos riam. Tinha um desenho deles na lousa e algo escrito dizendo: a professora está apaixonada por um adolescente. Então toda a escola já sabia. Graças aos encontros com a professora e ao trabalho, o meu pai passava muito pouco tempo comigo. E finalmente chegou nosso dia especial. Nós vamos ao shopping, assistimos filmes, fazemos compras e nos divertimos. Só ele e eu. Fomos a outra loja. Eu peguei um monte de roupas e fui para o vestiário. Mas quando eu saí, meu pai não estava lá. Eu fiquei muito assustada. Mas alguns minutos depois, ele voltou com um gatinho em seus braços. Eu nem sonhava com isso. Claro, o presente não era para mim. Levamos para Amber. Eu estava começando a odiá-la. Eu tentei dizer ao meu pai que eles não eram um casal, mas ele não me ouviu. Amber isso, Amber aquilo. Ela entrou na nossa família e ninguém nem me pediu porque ela é perfeita. Não, ninguém é perfeito. Ela abriu a porta toda arrumada e pela conversa com o meu pai percebi que eles iam a um restaurante. Agora eu sei porque ela está vestida assim. Eu fingi ser boazinha e me ofereci para cuidar do gato enquanto eles estavam no restaurante, embora eu tivesse outros planos. Eu decidi dar uma olhada por lá. Mas então o Fluffy começou a miar, ele estava com fome. Resolvi alimentá-lo e abri o armário para pegar sua comida, mas ao invés disso, eu encontrei uma caixa. Tinha um monte de avisos de cobranças. Uau, a Miss Perfeita estava afundada em dívidas. E então eu quis bancar a detetive. Havia um laptop do lado da cama. Bingo! Tinha mensagens dela dizendo para uma amiga que ela realmente precisava de dinheiro. O que é isso? Um link para o site da empresa do papai? Ouvi o som de um carro se aproximando. Mas quando a porta abriu, eu só vi a Amber. Meu pai foi chamado para outra reunião de emergência. Não sei quem estava mais chateada, eu ou a professora. Ela fez bem o seu papel, até me ofereceu uma carona para casa. Ela não parava de falar durante o caminho. E no final, ela de repente soltou que amava o meu pai. Que mentirosa! Eu disse a ela o que eu pensava e saí correndo. Eu estava tão enojada. Fiquei rolando na cama e nem me lembro quando eu dormi. De manhã, acordei com um cheiro de panquecas. Corri para a cozinha sem nem tirar o meu pijama. Eu não vi o meu pai tão feliz há tempos. Quando perguntei que horas ele voltou, ele não passou a noite em casa de novo. Ficou com a Amber a noite toda. Então eu explodi. Eu disse que ela só queria o dinheiro dele. Eu queria contar a ele sobre as dívidas. Mas ele bruscamente me cortou. Foi a primeira vez que eu vi o meu pai com tanta raiva. Ele disse que entendia que eu decidi inventar essa besteira sobre a Amber por ciúmes. E disse severamente que é melhor eu não me envolver em assuntos de adultos que eu ainda não entendo. Não consegui segurar as minhas lágrimas. Mas, pai... Ele caiu em si e começou a falar mais suavemente, mas eu não recuei.
Eu disse que ela estava tentando enganá-lo. Eu tinha começado a falar sobre as mensagens quando meu pai disse que a Amber e eu precisávamos nos conhecer e que todos íamos juntos ao paintball. Encontramos o ex da Amber no paintball. Você tinha que ver a cara dela. Ele começou a provocar o meu pai, o chamando de criança. A Amber o respondeu na hora. Ele corou e foi embora. Por um segundo eu até a respeitei, mas só por um segundo eu tinha visto todas as evidências. Eu acidentalmente atingi a cabeça dela. Foi sem querer, mas ela foi embora, dizendo que tinha que dar aulas extras para alguém. Paramos de brincar, pois o meu pai estava de mau humor. Eu me senti culpada e tentei me desculpar, mas ele me interrompeu e disse que eu o tinha desapontado. Aquilo me machucou. No dia seguinte, fui para a escola de mau humor. Os meus colegas idiotas vieram para cima de mim, como se eu tivesse tirado um A em literatura, pois agora eu sou a favorita da professora. É sério isso? Não aguentei aquilo e fugi para o corredor. Alguém estava gritando na sala do diretor, e eu acho que ele estava dando uma bronca na Amber pelos rumores que estavam circulando sobre ela. Pouco depois, a Amber saiu chorando. Ela deu uma trégua para o meu pai, pelo menos por uma semana. O fato era que meu pai faria aniversário dali a uma semana, e ela queria dar uma festa surpresa na casa dela, e o meu pai e eu deveríamos ir. Eu não queria ter que aturar ela, mas era uma grande chance de mostrar as mensagens a ele. Então, eu concordei. Na véspera do aniversário, eu preparei algo especial para ele, um poema. Meu pai meio que amoleceu um pouco, e quando eu disse que eu queria me desculpar por aquele tiro, ele ficou muito feliz. Foi uma grande surpresa. Ela convidou todos os amigos e colegas dele. Enquanto todos conversavam, eu fugi para procurar o laptop dela. Eu tinha acabado de o encontrar e estava prestes a sair quando eu esbarrei com a Amber na porta. Ela me viu com um laptop e começou a cacarejar que eu não podia invadir o quarto de alguém assim. Meu pai veio correndo com o barulho. Eu mostrei as conversas para ele. Viu, pai? Eu te disse, tudo o que ela quer é o seu dinheiro. Você tinha que ver a cara dela. Ela confessou que tinha dívidas e disse que não queria envolvê-lo em seus problemas. Disse que poderia lidar com tudo sozinha. Sim, claro que nós acreditamos. Mas ele disse que acreditava nela. Ele fechou o laptop sem nem olhar para as conversas. Ele disse que ela estava em uma situação difícil, com aquele tom seco, como se fôssemos estranhos. Eu odeio a Amber. Mesmo em casa, eu não podia me esconder daquela cobra. Meu pai colocou a foto deles como papel de parede no laptop. Então eu tive uma ideia. Pode parecer cruel, mas resolvi vazar uma foto deles se beijando na internet. Deixar todo mundo pensando que a professora seduziu um aluno. Acho que nem a escola, nem as autoridades gostarão disso. E a Amber será punida. De manhã eu estava envergonhada e fui para a escola mais cedo. Houve um caos. A foto se espalhou por toda a cidade. Jornalistas e policiais chegaram. Será que ela iria mesmo para a cadeia? De repente meu pai apareceu. Ele perguntou qual era o problema. Pouco depois a polícia estava escoltando a Amber para fora. Ela parecia muito confusa. Meu pai ainda não sabia o que tinha acontecido. Quando esperávamos a Amber, meu pai estava chocado lendo um artigo na internet onde havia uma foto deles com o título "Foto de professora beijando um adolescente é fake". Ele não entendia quem poderia ter feito algo tão cruel. Logo a Amber foi liberada. O policial perguntou se ela apresentaria uma queixa por difamação, mas ela recusou. Ela sabia que eu estava por trás disso. Tive medo que ela contasse ao meu pai, mas tudo o que ela disse a ele foi que eles precisavam terminar. E ela foi embora. Depois disso, ele ligou e até foi na casa dela, mas ela o ignorou. Meu pai ficou deprimido e tudo por minha causa. Eu falei sobre aquelas conversas de novo e então eu descobri a verdade. A Amber não precisava do dinheiro. Ela falava sobre a sua mãe, que precisava de uma cirurgia cara e ela já tinha conseguido o empréstimo quando eles ficaram juntos. Tentei encontrá-la para me desculpar, mas ela foi demitida por conta do escândalo. Eu me preparei para contar a verdade ao meu pai. Fui eu quem fez isso e quem fez a Amber deixar o meu pai. Nunca tinha sido tão sincera na minha vida. Ele me perdoou. Ele ligou para a irmã dela e descobrimos que ela ia voar para Seattle. Então, nós corremos para o aeroporto. Faltavam 5 minutos para o embarque, mas conseguimos. Ela nos ouviu chamar, jogou as passagens e correu para os braços do meu pai. E então, eles me abraçaram. Então eu percebi que ela não era minha inimiga e o meu desejo de proteger o meu pai era mesmo ciúmes.
Nós moramos juntos desde então. A Amber e eu tínhamos muito em comum, por exemplo, o amor por gatos, pernis e, claro, pelo meu pai. Legal, não é, Fuzzy? Oi, eu sou a Julie e tenho 17 anos. Já aconteceu de você sentir imediatamente algo errado quando você conheceu uma pessoa? Como se você sentisse que tem que correr dela. Sei que parece estranho, mas eu senti. Assista esse vídeo até o fim e você vai descobrir o que um professor imperceptível pode esconder. Tudo começou com o fato de que, por causa da minha péssima visão, minha mãe decidiu que seria melhor que eu estudasse em casa. Não pense que eu fiquei reclusa e não tenho amigos. Desde a infância eu tenho um grupo de garotas que ainda sou amiga. Sempre saímos juntas e temos festas do pijama, então não me sinto sozinha. Até com os meus estudos. Nunca tive problema e sempre estudei sozinha. Mas o terceiro ano veio e minha mãe decidiu que eu não conseguiria estudar sozinha. Minha mãe queria que eu fosse para uma boa universidade, então ela contratou um tutor de matemática para mim. Eu não gostei do Sr. Sars logo de cara. Ele estava nervoso e pálido e o material foi todo explicado em voz baixa. Quando minha mãe passou, ele ficou desconfortável e começou a ficar vermelho. Mas ele era só um professor chato me preparando para os exames. Mas me diz, você já pegou o ranço de alguém tão rápido? Quase depois de toda a lição eu dizia à minha mãe para demitir o Sr. Sars e mandar ele para longe da nossa casa. Mas ela insistiu que eu precisava estudar muito para os vestibulares se eu quisesse passar para ir à faculdade. Educação é muito importante. Ela sempre dizia isso porque ela não conseguiu se formar na faculdade antes, então ela fez o possível para ter certeza de que o mesmo não iria acontecer comigo. Claro que concordei com a minha mãe. Estudar é muito importante. Mas esse professor irritante me deixava desconfortável e minha mãe estava agindo estranho. Eu saí para correr num parque próximo à nossa casa, mas eu esqueci minha garrafa d'água. Eu tive que voltar e, quando estava quase chegando, eu vi algo de longe que eu quis apagar da minha mente para sempre. Minha mãe beijando o professor Sars. Então ele pegou o carro e saiu dirigindo. Eu não entendi o que estava acontecendo. Minha mãe e o Sr. Sars? Como isso era possível? Meu primeiro pensamento foi correr para minha mãe e perguntar tudo a ela. Mas não fiz isso. Eu decidi que não ia contar nada para minha mãe e apenas observá-los. Eu não podia acreditar que minha mãe estava namorando o nojento do meu professor de matemática. Eu precisava descobrir quão sério era. Comecei a prestar atenção em Sars e minha mãe. Acabei encontrando um padrão. Quando eu saía de casa, eles se encontravam rapidamente e se beijavam como se fossem pombinhos. Mas quando eu estava em casa e estávamos estudando, eles agiam como se fossem estranhos. Isso me fez estupidamente enfurecida. Eu decidi contar na frente deles, mas o pensamento da minha mãe me parou. Eu entendi que, depois que meu pai nos abandonou, minha mãe queria começar um novo relacionamento, para ser amada, mas esse professor era muito suspeito. Então eu quis armar para ele. Talvez ele não fosse o que ele dizia que era. Então eu tinha um plano. Durante nossa aula eu coloquei uma roupa que mostrasse um pouco mais de mim e minha mãe foi para o mercado na hora certa. Estava tudo indo de acordo com o plano. Tentei de toda forma me aproximar do professor. Seduzi-lo, mas ele não cedeu às minhas provocações e até ficou com medo. Quando sentei mais perto, ele imediatamente sentou longe e constantemente limpava o suor da testa. Eu podia ver que ele estava nervoso e olhava sempre para o relógio, nunca para mim. Depois de falhar na minha provocação, eu decidi que iria segui-lo para descobrir o que ele fazia fora da minha casa. Mas depois de observar os movimentos de Sars por vários dias, infelizmente eu não vi nada suspeito. E para minha surpresa, ele era tutor de várias famílias e depois do trabalho passava no mercado e ia para casa. E isso é tudo. Eu estava muito chateada. Eu já tinha desistido e ia contar para minha mãe tudo. Eu até preparei um discurso que provava que eles eram um casal ruim porque eu não gostaria que eles namorassem.
Mas quando eu desci as escadas, ela disse que tinha uma surpresa para mim. De primeira fiquei feliz, mas depois minha mãe saiu da frente e atrás dela meu professor estava sentado e acenando para mim igual um idiota. Agora eu realmente não estava entendendo mais nada. Essa surpresa me deixou surtada. Mas quando minha mãe disse que a partir de hoje ele moraria com a gente, essa foi a gota d'água. Eu fui embora e bati a porta do meu quarto. E o que você sentiria quando um novo namorado da sua mãe aparecesse na sua casa e fosse um completo estranho para você? Eu estava muito brava com minha mãe. Como ela pode fazer isso comigo? Não era justo da parte dela, porque nós sempre compartilhávamos tudo. Se ela gostava dele, por que não me contou logo? Eu não deixei ela entrar no meu quarto e organizei uma greve para não ter mais aulas com o Sr. Sars. Só de ver ele no banheiro ou no corredor me deixava brava. Então fiquei trancada no meu quarto por vários dias e não saí. E esse era meu mundinho, onde tudo era bom. Eu não tinha aquele estranho do SARS que definitivamente escondia algo. Eu só não sabia o que era. Depois de um tempo, eu me convenci de que o fato era: tem uma pessoa nova na casa, mas eu ainda não gostava dele e sempre o ignorava. Por causa do trabalho dele, ele estava quase sempre fora de casa, então era tolerável. Quando ele estava em casa, ele limpava, cozinhava, enfim, tentava ser legal. Mas ao mesmo tempo, ele era muito estranho. Ele não tinha muitas coisas, era como se ele pudesse se mudar amanhã. Mas minha mãe estava tão bem, olhava para ele tão apaixonada, quebrou meu coração. Não muito depois, eu entendi por que ele estava agindo assim. Uma vez, fui para o aniversário de uma amiga e teria uma festa do pijama. Nos divertimos muito e pela primeira vez em muito tempo, eu estava de bom humor. Mas quando cheguei em casa de manhã, eu notei que o carro do Sr. Sars não estava lá. A porta da minha casa estava aberta e minha mãe não estava. Eu estava tão assustada. Corri para casa e comecei a chamar minha mãe e procurar por ela. Quando fui ao quarto dela, achei ela amarrada e inconsciente. Mãe. Comecei a desamarrar ela e imediatamente chamei uma ambulância e saímos. Minha mãe mal respirava. Eu estava tão preocupada e com medo de perdê-la. Eu estava sentada no corredor e não conseguia ver nada ao meu redor. O doutor estava prestes a sair e me contar o que havia acontecido. Naquele momento, eu até esqueci de SARS e nem pensei onde ele poderia ter ido. Finalmente, o médico saiu e disse que minha mãe tinha sido drogada com pílulas para dormir e bebida alcoólica, então ela teria que ficar em casa por alguns dias. Ele me avisou de que se algo assim acontecesse novamente, poderia terminar muito mal, e que ela tinha sido muito sortuda de que achei ela a tempo. Isso não era sobre minha mãe, e comecei a suspeitar que SARS estava envolvido. Quando chegamos em casa, comecei a perguntar à minha mãe o que tinha acontecido, mas ela estava muito fraca e não lembrava muito. Só de que ela estava tendo um jantar romântico e tudo estava indo bem. Ele a beijou e eles beberam vinho. Aparentemente ele tinha usado sedativos e, para ter certeza, amarrou ela. Eu nem acredito que minha mãe foi tratada assim. Então, lembrei que tinha uma câmera de segurança na rua do lado da nossa casa, então eu podia ver o que ele estava fazendo. Quando eu vi a gravação, eu fiquei furiosa. Enquanto minha mãe estava desmaiada, ele pegou todas as joias, dinheiro, eletrodomésticos. Ele apenas nos roubou. Eu estava furiosa. E agora me toquei porque ele estava estranho. E sempre limpava tudo. Ele estava estudando onde tudo estava. Acabou que ele roubou várias outras mulheres naquela noite, então no outro dia fizemos um BO na polícia e abriram um caso contra ele. Minha mãe estava depressiva, porque agora iria ser muito mais difícil para ela se abrir novamente e achar o amor. Eu apoiei ela em todos os sentidos, e sempre estava lá com ela, mas eu estava com tanta raiva desse imbecil, eu queria que ele fosse pego e punido, eu esperava por isso. SARS não colocou nada em sua conta, então a polícia fez um retrato de como ele era pelas câmeras, e minha mãe e eu tentamos o descrever o mais parecido possível. Nós demos à polícia todos os pertences dele e tínhamos esperança de que a justiça ia prevalecer. Minha mãe e eu começamos a esquecer um pouco e ela se sentia melhor.
Nós não olhamos mais tutores para mim, mas não por medo, eu apenas decidi que conseguiria sozinha. Se você já encontrou um golpista, comenta sua história aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like e tenha cuidado. Tenha um bom dia!